Glória a Deus. Amém. Abençoados. Pode se assentar. Graça e paz a todos vocês. Glória a Deus de cada um que está aqui nesta noite. Louvo a Deus por você existir, por você estar aqui. Amém? Glória a Deus. Abençoados. Deixa eu mostrar para vocês aqui, você que está me assistindo aí. Nós estamos na 10ª edição do livro MGA. É o Mover, né? Este livro aqui, esses, né, todos, até chegar agora no 10º, e vai ter outros. Para que vocês saibam, são as apostilas do apóstolo nos livros. E eu estou lendo aqui, olha, neste livro, ele tem por tema, né, traz dentro desse livro os ensinos. Destruindo... Amém, abençoados? Destruindo fortalezas, a um só Deus. Deus não quer sacrifícios. Como disse o pastor, quarta-feira, os livros abençoados só traz para você um melhor entendimento da palavra de Deus. Amém? Esses livros só melhoram o seu entendimento. Isso não quer dizer que o que está aqui não está na Bíblia ou vice-versa. Tudo que está nos livros está escrito na Bíblia, mas de uma maneira que você consegue entender muito mais fácil. Amém? Então, para você que queira adquirir os livros do apóstolo, nós já estamos no volume 10. Este aqui, como eu disse para você, né? Está aqui, olha, o que vem dentro dele, destruindo fortalezas, a um só Deus. Deus não quer sacrifícios. Nós estamos no volume 10, série Graça e Apostolado. Você pode adquirir falando com o apóstolo pelo WhatsApp. E esse aqui é a revista, O Mover. Nós estamos como está aqui, na quinta edição, O Mover. Também você adquire aqui na livraria, tanto este como este, você adquire aqui na livraria também. Ou pelo WhatsApp, você que mora longe, o apóstolo envia para vocês. Tá bom, abençoados? Então, o Mover e o livro, deixa eu colocar aqui. O Mover e o livro, você pode estar falando com o apóstolo e adquirindo para você ter maior conhecimento da palavra de Deus. E para você que procura também, abençoado, Bíblia, aqui na livraria da igreja, nós temos Bíblias que você pode adquirir ali com a Jéssica, com o Adriano, com quem estiver ali na livraria, ou conversando também com o pastor pelo WhatsApp. Tá bom, abençoados? E essa aqui é a Bíblia Thompson. É a Bíblia que nós usamos aqui na igreja, tá? Também na livraria você pode adquirir esta Bíblia. Abençoados, a Bíblia nada mais é que o manual do cristão. Você não pode, abençoado, ter uma Bíblia e não ler a sua Bíblia. Você entendeu o que eu falei? Você não pode ter uma Bíblia e não ler a Bíblia. Aí você fala assim, pastor, eu não tenho tempo. Como você não tem tempo? Você tem que ter tempo, abençoado. Principalmente para ler a Bíblia. Para que você não seja enganado. Mas eu já estou dentro do ministério e eu não serei enganado. Mas, abençoado, você precisa ter conhecimento, ler a Bíblia. É fundamental. Se eu perguntar para você agora, quantos dias faz que você não pega na sua Bíblia? Ai, pastora, não tem dias. Eu não posso nem mentir, tem tempo. Abençoado, você tem que ler a Bíblia. Isso aqui tem que ser algo... Igual você comer arroz e feijão, para sustentar a sua carne. É isso aqui para você. Como você quer ouvir Deus falar com você? Somente no sábado e no domingo, ou então nas quartas-feiras? A Bíblia é o manual do cristão. Tenha hábito de ler a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, abençoados, que hoje eu quero falar com você, até que o nosso pastor venha. Eu vou contar alguns testemunhos da minha vida e vou falar para você a respeito, abençoado, de algo muito simples, fácil de se fazer e que depende só de você. Ao longo de 32 anos servindo a Deus, nós fomos adquirindo com Deus créditos. Todo filho de Deus tem que adquirir crédito com Deus. Porque na hora que você for precisar de Deus, você tem crédito com Ele.
Amém? É igual você ir ao banco e você ser uma pessoa negativada. Preste atenção. Você vai ao banco, você precisa fazer um empréstimo. Deixa eu ir só aqui um pouquinho. Aí eu olho melhor para os seus olhos. Você vai ao banco e você precisa fazer um empréstimo. Só que você está negativado. Pessoas negativadas, Sara, conseguem empréstimo? Não. Pessoas que têm suas contas negativas, como é que ela vai pedir empréstimo no banco se ela já está no negativo, no vermelho? Para você adquirir empréstimo, primeiro você tem que ter seu nome limpo, você tem que estar registrado. Hoje, apesar que tem muitos lugares aí que fazem empréstimo para aposentado, algumas coisas assim, mas você tem que ter como o banco tirar o dinheiro para você retornar o dinheiro para o banco. Não é você chegar lá e falar, eu quero um empréstimo, mas ele vai falar, peraí, como que você vai me pagar? Ah, eu sou aposentado, então tá lá, ele vai descontar da sua aposentadoria, ok? Não, mas eu trabalho, sou registrado, então vai cair do seu pagamento. Ah, mas eu trabalho por conta. Tudo bem, então você vai ter que pagar também. Entendeu? Mas, se você está negativado, você não tem crédito na praça, no mundo. Você não tem como fazer empréstimo abençoado. Por isso que eu estou aqui para dizer para você, para que você venha ter crédito com Deus. Pastora Helena, uma senhora já, serve para ser minha mãe. Respeito como uma minha mãe. Pastora Helena, as pessoas que não servem a Deus e só ficam dizendo assim, no momento de desespero, ele fala assim, ai, anjos me socorrem. Aquilo ali é um momentâneo, pastora. Certo? Agora, e quem tem uma vida com Deus, como que é a vida dele? Com créditos. Certo? Sara, é uma diferença enorme você servir a Deus. Não é vir ao ministério. Vir ao ministério, as cadeiras estão aqui e nem salvas elas são. Isso aqui está tudo aqui, ó. Não acontece nada com eles. Por quê? Eles só vêm, só estão aqui. Mas nós temos que ter vida. Diga, eu tenho. Porque pastora Helena e Sara são mães e filhas. Filha. Pastora Helena tem a vida dela. Sara tem a vida dela. Sara tem o crédito dela com Deus. Pastora Helena, ou a Helena, mulher nacionalidade brasileira, casada, trabalhadora, trabalhou por muito tempo, tem lá, né, a sua vida, o seu currículo. Tem a vida dela com Deus e a vida dela na terra. Então, abençoados, o que eu quero falar para você, pastora, o que você quer falar para mim? Eu quero falar para você, abençoado, se você não tiver crédito com Deus, a sua vida não vai acontecer assim, uma mágica. Feche os seus olhos, porque eu não quero conhecer ninguém segundo a carne, ninguém. Mas feche os seus olhos, abençoado. Faz um relato da sua vida, assim, no instante. Você, por esses tempos aqui, precisou de Deus? Ah, pastor, eu preciso de Deus todos os dias. Não, abençoado, quando eu falo precisar de Deus, é algo assim que era um momento, uma ajuda, um momento que você falou, Senhor, eu preciso disso agora, Pai. Manifesta em minha vida. E Deus, através dos créditos que você tem com Ele, Deus ouviu e se manifestou na sua vida. Porque, abençoados, viver como crentes na terra, todos dizem que crê em Deus. Amém? Servir a Deus é diferente. Ter uma vida com Deus, mais diferente ainda. Então, eu estou dizendo a todos vocês, nós precisamos ter crédito com Deus. Em todas as áreas da sua vida. Em todas. Olha, um dia eu tive 15 anos, um dia eu tive 18 anos, um dia eu tive 20 anos, um dia eu tive 24 anos, quando comecei no ministério. E assim foi a minha vida, abençoado, sempre servindo a Deus, sempre procurando agradar a Deus, sempre estar na casa de Deus por amor,
porque eu desejava as coisas de Deus. Eu via as pessoas antes de mim, mais velhas que eu, pessoas de 50 anos, pessoas que até hoje não estão mais vivas, mas eu via aquelas pessoas tendo vida com Deus. Eu jovem, e eu falava, Senhor, eu quero ser igual a ela, eu quero ter as coisas que ela tem, eu quero ter, Senhor, não estava desejando coisas terrenas, eu estava desejando coisas espirituais, abençoado. A pessoa orava, as coisas aconteciam, a pessoa clamava, a pessoa falava de Deus, e as coisas aconteciam. E eu, na minha adolescência, depois, com 24 anos, me tornei mãe, depois 25, assim, foi o ministério, foram as coisas, e eu sempre olhando e observando as pessoas como viviam com Deus. Sabe, abençoados? Hoje, eu olho para trás e vejo pessoas que serviram a Deus juntamente comigo. Tem pessoas que hoje não têm nada e continuam não tendo. Tem pessoas que progrediram, tem pessoas que tiveram muitas coisas com Deus e têm. E eu fui comparando, abençoado, vida com Deus. Pastora, no que você quer chegar? Eu quero dizer, abençoado, que nós, os filhos de Deus, nós não podemos pensar ou achar, porque nós servimos a Deus, que as coisas vão acontecer, porque você vai falar algo e as coisas vão acontecer. Abençoados, todos os homens de Deus da Bíblia tiveram vida com Deus. E Deus os serviram porque eles serviam a Deus. Eles serviam a Deus. Nós, pastora Helena, nós, pastora Luzia, Rosália, nós somos mais de uma idade. Eu, 57 anos, algumas mais velhas, outras mais novas. Nós já servimos a Deus e estamos vendo a diferença. Mas eu quero falar para você hoje, você é um jovem, uma pessoa mais nova. Qual a ambição que você tem em querer servir a Deus? Qual o seu projeto de servir a Deus? Para quem que você está olhando hoje? Primeiro Deus, mas quem? Quem que você espelha? Quem que você olha e fala assim, olha, porque eu tive muitas pessoas ao longo da minha vida que eu olhava e falava, nossa, aquela pessoa é próspera, porque ela serve a Deus, porque ela tem uma vida com Deus. E muitas delas hoje estão muito bem e continuam servindo a Deus. Outras só iam até Deus, mas não se entregavam de coração a Deus. Talvez o tempo possa melhorar isso. Porque logo cedo, eu aprendi uma coisa. Logo cedo, eu aprendi uma coisa, abençoados. Eu nunca, na igreja, Elda, eu sentava do lado do meu marido. Nunca. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa quer se apoiar em você, ou então você fica com vergonha de se entregar para Deus. Mas se eu chorar, o que ele vai pensar de mim? E se a unção vier sobre mim, o que ele vai pensar de mim? E se eu não orar, ele vai olhar para mim, ou ela vai olhar para mim, vice-versa, o que ela vai pensar de mim? Você não está orando? Ou uma cobrança? Então, eu fui ensinada muito cedo a não... Isso eu, abençoado, não estou fazendo isso uma regra, amém? Entendam isso. Não estou fazendo isso uma regra, isso não é regra, hein? Se você tem como saber separar as coisas, isso é muito bom, parabéns para você. Se você consegue adorar a Deus do lado do seu marido e não se importar e não ficar observando se ele está adorando a Deus ou não está, ou se ele está... Hoje tem muito disso, ficar olhando o celular, não concordo com isso, mas às vezes a pessoa está ali distraída olhando o celular ou então fazendo alguma coisa e você vai depois olhar e falar, olha, você não estava adorando a Deus. Então, eu logo cedo, mas cada um. Mas eu quero dizer a todos vocês que seria bom isso também, para que você se entregue a Deus e adore a Deus e tenha uma vida com Deus. Amém? Então, eu estou dizendo para vocês que cedo da minha vida,
Nós íamos muito em cultos, buscando a Deus. Eu ouvia muitas pessoas falarem de Deus. E não tinha outro caminho para que eu fosse. Eu era jovem, pastor. Eu tinha 24 anos, eu tinha 23 anos. O meu sobrinho tem a minha idade, 23, 24 anos. É isso, era a idade dele. Eu já estava buscando cultos de oração. Muito jovem, né? Muito jovem, mas era isso. Porque eu tinha um desejo das coisas de Deus. Até que eu via que realmente aquilo era um propósito e um plano de Deus. Porque hoje eu entendo eu ser pastora hoje, não porque eu queria, mas porque Deus já tinha um chamado na nossa vida. Eu ter estudado, ter feito o magistério, ter me formado, ter ido morar fora, não era aquilo que ia somar na minha vida. Contribuiu para alguma coisa, sim. Mas o que era? Era o chamado de Deus na minha vida. Era eu viver com Deus. Amém? Então, abençoados, vocês jovens, vocês de uma idade de 50 anos para baixo, 40 anos para baixo, procurem ter vida com Deus. Vida com Deus. Servir a Deus. Porque depois de muitos anos servindo a Deus, sem murmurar, sem achar ruim, passando por tudo que nós passamos, eu vi que hoje Deus veio entregar a nós muitas bênçãos em pouco tempo. Em pouco tempo, Sara. Em coisa de 5 anos para cá, Deus fez uma viravolta na nossa vida. Mas eu nunca tive, Elaine, ambição, eu acho que vocês nunca, os mais antigos dentro do ministério, nunca ouviram eu ficar pedindo, falando com Deus que eu queria ter uma casa, que eu queria ter isso. Eu nunca pedia isso, porque eu achava assim, eu pensava assim, para que eu quero ter uma casa? Eu vou morrer, a casa vai ficar aí. Então eu quero ter uma vida melhor. Eu quero poder deitar numa cama. Ah, mas a casa não é sua. Não me importa, eu tenho um lugar para me deitar. De quem era a casa? Morei por muitos anos na casa da minha sogra. Então, abençoado, eu quero dizer para vocês que a minha vida foi querendo as coisas de Deus. Buscando a Deus. E nesse longo de buscar a Deus, nós estamos passando por muitas experiências com Deus. E o crente, irmão João, tem que ter experiências com Deus. O crente tem que ter, ele tem que falar assim, olha, hoje eu vi a manifestação de Deus na minha vida. Quando eu orei e falei com Deus, eu falei, anjos de Deus, ministrem em minha vida, porque sem ti nada podei fazer, eu não vou fazer nada, Senhor, se não for o Senhor manifestando em minha vida. Uma das coisas que acontece muito, que nós somos acometidos por doenças. Alguns jovens, outros de meia idade e outros já mais idosos. Isso acontece. É natural porque nós estamos no mundo abençoado. Jovens, acontecem acidentes, certo? Os mais de meia idade aparecem ali, uma coisa aqui, outra ali, né? Uma dor aqui, outra ali. Agora apareceu uma dor no meu braço, pastora. Fui pegar um balde de água lá, não consegui pegar o balde de água. Eu falei, Senhor, o que é isso aqui? Aí a minha própria voz já falou, não, Deus. Isso aqui é sua idade, fazer o quê? Né? Só que as coisas de Deus é diferente, abençoado. Amém? Então, jovens têm problemas de saúde porque causam um acidente, uma coisa aqui, outra ali, cai, tropeça. Os mais de meia idade porque vem chegando a idade. Os mais velhinhos também porque são acometidos por coisas. O nosso corpo, o nosso organismo não responde mais como eu tinha 20 anos. Quisera eu estar neste corpo com os meus órgãos de 20 anos. Estaria perfeito, né, pastora? O sangue, tudo, batimento. Mas, enfim, eu quero dizer uma palavra para vocês, abençoado, que ao longo desses 32 anos servindo a Deus, nós não pedíamos as coisas para Deus. Nós aguardávamos em Deus, servindo a Deus de uma forma constantemente. Nós não tínhamos, pastora, outra coisa a não ser buscar a Deus. Porque nós tínhamos sido ensinados que todas as coisas viriam de Deus. De Deus. Hoje eu sentada ali, conversei muito com o Igor, com a Laila, aconselhando coisas que eu
na minha idade, posso dar conselho a eles, porque eu já passei por aquilo. Então, junto com Deus e mais conselhos de pessoas que já passaram por aquilo, você tem uma vida plena. Amém, adolescentes, jovens? Quando a tua mãe, quando o teu pai falar com vocês, ele já tem uma bagagem. Você quer ver conselho bom? Vou estar aqui, que aqui eu vejo vocês. Cadê os mais novos? Você quer ver conselho bom? É conselho de avó. A avó já viveu muito na terra. Ela já sofreu, ela já padeceu. Mãe também. Ela sabe muito dar um bom conselho para que você viva bem, para que você saiba lidar com as situações. É que não tem muitos. Aqui hoje tem o Igor, tem a Laila, tem a Ana, tem ali para trás a Eloá, o Matheus, cadê mais? Aí por aqui tem o Igorzinho, que eu não estou vendo por aqui, mas eu sei que está por aqui. Ah, está ali. Tem mais uns jovenzinhos, uns que já estão ainda meio crianças. Mateus está aqui também. Vou ler uma única palavra para vocês. Eu, hoje com 56 anos, servindo a Deus desde os meus 24 anos, um pouquinho antes, nós já estávamos 22, 23, e aí para frente. Sempre aguardando em Deus. Por isso que eu falo para vocês, não venham achar que Deus é o teu empregado ou que você vai falar e no momento exato Deus vai fazer as coisas, hein? Não é assim. Continuem tendo uma vida com Deus. Amém? Vida com Deus. Pastora, você está me assustando. Não estou te assustando, estou sendo real com você. Se você está achando que você vai servir a Deus hoje, amanhã e depois e... vou parar. Abençoado. É vida com Deus. Todos nós, vida com Deus. Todos temos que ter vida com Deus. Hoje eu estou com 56 anos, eu vou parar de ter vida com Deus? Não. Eu vou parar de servir a Deus? Não. E você sabe o que está escrito aqui? Olha, em Eclesiastes, preste atenção, principalmente, é só esse versículo que eu vou ler para vocês. Principalmente os mais novos, e vocês, os mais de idade, acatam também, abençoado. E você que está me ouvindo, lembra-te do teu Criador. Jovens, lembra lá do seu irmão, só isso. Lembra lá. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Se eu tinha um desejo, era de conhecer a Deus. Se eu tinha um desejo, era de saber dos sinais e prodígios de Deus. Se eu tinha um desejo, era ouvir o que estava escrito na palavra e que aquilo fosse acontecer comigo. Por isso que eu comecei falando para vocês, leiam a Bíblia, para que vocês entendam o que aconteceu com os homens de Deus e que se Deus é o mesmo, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Quando secar o tanque, saiba que não vai estar seco. Ele vai estar provendo logo mais algo para a sua vida. Não se desespere quando algo acontecer de ruim, porque o melhor vai acontecer. Você entende isso? Mas você é um menino crente. Está buscando também ter experiências com Deus. Que faz a vida valer a pena. Olha isso, abençoados. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Pensou um dia Deus falar isso para você, para mim? Para mim não, né? Já passei dessa idade. Você tem um lá para cuidar? Você tem um lá ainda para cuidar. A irmã aqui tem uma para cuidar. Juliana tem uns para cuidar. Eu ia falar uma, não, uns para cuidar, né, Ju? E é assim, abençoados. Vocês, pais, vocês têm filhos para cuidar. E vocês têm que ensinar eles aqui, ó. Lembra-te do teu Criador.
Jovens abençoados, filhos de Deus, a vida não é só de passeio, brincadeira, para lá e para cá e tal. Tem que servir a Deus, tem que ter vida com Deus, senão você não vai ter um futuro bom. Você não vai ter um futuro digno, abençoado. Se você não lembrar do seu Criador agora e servir o seu Criador agora, você não vai ter um futuro promissor com Deus. Porque se você não for adquirindo crédito com Deus, você vai ser um forte candidato a naufragar, desculpe te falar, a não ter crédito com Deus, a ser uma pessoa negativada. Você sabe o que é isso? Você vai buscar crédito com Deus, mas você não tem, porque você está negativo com Deus. Você tem que servir a Deus, abençoado. Você tem que ter compromisso com Deus. Você tem que ter vida com Deus. Vocês pais que têm seus filhos, que não servem a Deus, futuramente, abençoado, vocês vão passar por situações difíceis. Isso daqui, abençoado, é sério, viu? É sério. É seríssimo. Louvo a Deus porque eu tenho duas que são ensinadas a viver pelas fé delas. Sabem já. Também cresceram, pastora, ouvindo. Agora, vocês pais que têm os seus filhos, que não querem saber de servir a Deus, eles querem ter uma vida do jeito deles. Saiba de uma coisa, a velhice vai chegar para eles, a idade vai chegar para eles. Pastora Luzia, a senhora não vai poder fazer nada, a não ser ensiná-los. Mas a senhora vai ver a diferença. Lembra-te do teu Criador. Eu comecei dizendo que nós temos que ter crédito com Deus. Pessoas que são negativadas, pessoas que não têm crédito, não tem como ir ao banco pedir empréstimo. Se você não tem crédito com Deus, você não tem como receber as coisas de Deus. Se você não tem crédito com Deus, abençoado, você vai viver aquele crente de migalhas. Uma coisinha aqui, outra ali, e uma vida difícil. Por quê? Porque só lembra do Criador na hora mais difícil da vida da pessoa. Mas eu estou aqui para te dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu com 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e foi indo, abençoado, tendo vida com Deus. A minha vida foi uma vida com Deus, até hoje. E você vai parar, pastora? Não, eu não posso parar, abençoado. Eu tenho que continuar tendo crédito com Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Tenha hábito, abençoado, de ter o teu manual com você, abençoado. A tua Bíblia. Cadê a tua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Cadê o seu manual? Começa por aí, você tendo crédito com Deus. Fala, Senhor, olha, eu tenho minha Bíblia, eu leio a Bíblia, eu estou sendo instruído pela Bíblia, eu quero ver o que está acontecendo aqui com os profetas, acontecer na minha vida. Eu quero milagres, eu quero sinais, eu quero prodígios, eu quero maravilhas. Mas como que você vai querer se você nem sabe o que está acontecendo aqui dentro? O que aconteceu aqui, porque Deus é o mesmo, ele vai acontecer na sua vida, abençoado. Deus não muda. O que está mudando é da maneira que as pessoas estão servindo a Deus, achando que na hora que vai buscar, querer um crédito com Deus, que Deus vai abrir as portas e vai chegar lá e te dar um cheque lá e falar, tá bom, pode levar, quanto você precisa? Eu preciso de R$1.000, R$5.000. Está aqui. Você está negativado, abençoado, você não tem crédito na praça, você não vai ter dinheiro. Com Deus é a mesma coisa, abençoado. Feche os seus olhos, porque eu não vou ler mais e vou dizer algo para vocês. Não pensem que vocês enganam a Deus. É forte a palavra. Mas você vai, se você for um cristão, uma pessoa que tem fome e sede de servir a Deus,
Daqui 10 anos você vai lembrar desta palavra. Daqui 20 anos você vai lembrar desta palavra. Não pense que vocês enganam a Deus. Eu nunca pensei em querer enganar a Deus. Eu sempre falava para Deus, Deus, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero te servir, eu quero pagar o preço que tiver que ser. Eu vi o meu marido estudando e eu cuidando das minhas filhas. Eu vi ele crescendo. E um dia eu olhei, eu falei, mas nossa, como ele está tendo sabedoria. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que começar a ler a Bíblia. Eu tenho que começar a entender isso aqui, do jeito que ele entende. E é assim, abençoados. Não pensem, abençoados, que a hora que vocês forem querer o crédito com Deus, que você vai ter o seu crédito aprovado. Eu disse a vocês, vida com Deus, servir a Deus, buscar a Deus, abençoados. Enquanto vocês são jovens, enquanto vocês têm oportunidade, busque a Deus, sirvam a Deus. Amém? Com seus olhos fechados, ouça a minha oração. Deus Todo-Poderoso, nosso suficiente Deus para todas as coisas, abra a mente desses jovens, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua glória na vida deles, para que eles tenham pleno entendimento que servir a Deus não é somente estar aqui. Servir a Deus é ter vida com Deus. É entregar a sua vida totalmente ao Senhor, para que Ele tome o controle da sua vida. Não é estar aqui, é viver a vida de Deus. Conforme está escrito, abençoado. Louvar a Deus, cantar ao Senhor, ofertar ao Senhor, ter uma devoção com Deus, orar, abençoados. Orar. Nossos cursos de oração é o 3º sábado. Mas depois disso não tem que orar? Tem que orar. Todos os dias orar, falar com Deus. Isso é ter vida com Deus. Fazendo isso, você terá crédito com Deus, abençoado. E eu oro em nome de Jesus, para que vocês tenham esse entendimento de ter vida com Deus. Vir aqui, estar aqui não é ter vida com Deus. Ter vida com Deus é servir a Deus, se entregar corpo, alma e espírito ao Senhor. Amém? Senhor, graças te dou. Te louvo, Senhor, porque desde a minha adolescência eu pude entender que eu precisava ter uma vida com Deus, para que eu pudesse ter resultados na minha vida, Pai. E hoje, Senhor, eu vejo os resultados de muitos anos te servindo, Pai. De muitos anos, Senhor, na chuva, no sol, triste, chorando, doente. Sabe, Deus, eu largava muitas coisas para poder estar aqui. E eu não me arrependo de nenhum dia, porque hoje eu vejo a diferença do que acontece nas nossas vidas por te servir. Só tenho gratidão ao meu Deus por todas as coisas. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela sua vida. E tenham vida com Deus enquanto vocês são jovens. Amém?